Pessoal, então, vamos lá que isso aqui tem que ser trocado, ó. Na verdade é isso daqui, eu sempre confundo, mas é essa ordem. Então é Private Default, é Packet Default, se eu não estou enganado. É Packet Default, Protect Public. A gente tem 4 visibilidades, alguns autores dizem que são 3 visibilidades e 4 estados, né? Eu falo que são 4 visibilidades porque tem uma visibilidade padrão que não tem nome, né? Não tem um modificador, né? O modificador é ele não existir. E aí faz sentido. Agora faz muito sentido aquilo que está acontecendo. Porque se fosse o inverso, eu estava entendendo que era o contrário. Eu, sinceramente, foi um erro, eu peço desculpas, mas de vez em quando bate uns surtos desses daí por falta de utilização. Private você só enxerga dentro da própria classe. O public você enxerga de tudo quanto é lugar. E aí você tem as duas visões aqui, que é o protegido e o packed default. O que é o packed default? O packed default ele vê dentro do mesmo pacote, por padrão. O mesmo pacote é a mesma pasta, beleza? Só que a gente tem uma visão que é maior que ela, que é o protect. Que o protect, além de ver dentro da própria, ver dentro do próprio pacote, né, dos arquivos que estão compartilhando dentro do mesmo pacote, eu consigo enxergar se eu tiver um arquivo de herança de outro pacote. Então, como todos os arquivos que eu estou fazendo estão na mesma pasta, ele está nessa visão daqui, então ele consegue enxergar. Por isso que o Protect também está dando para ver. O arquivo principal também está ali na mesma pasta, por isso que é visível, beleza? Então foi só por causa disso daí que estava dando aquele negócio que deu um bug na minha cabeça. Por quê, né? Então, por que eu consigo enxergar lado, que é um atributo protegido dentro do meu arquivo executável? Muito simples, porque ele é protegido. Protegido tem uma visão maior que default, que o default ele é o patch default dentro da mesma pasta. Então, está dentro da mesma pasta, ele enxerga, e além disso, ele consegue enxergar se tiver dentro de outras pastas, ou seja dentro de outros pacotes essa herança. Desde que seja herança, ele consegue enxergar. Se você importar lá o pacote, ou seja, dizer lá que está acessando outra pasta, ele vai conseguir acessar esse cara. Como a gente está trabalhando tudo salvo na mesma pasta, ou seja, dentro do mesmo pacote, dentro do pacote padrão, por causa disso é enxergado. Beleza, explicado o porquê aí, tirou a minha dúvida também. Muito bom sanar uma dúvida quando bate. É essa daí. Eu sempre tenho na minha cabeça, eu sempre confundo a ordem do default e do protect, né? Então são os dois que eu troco. Eu normalmente troco, eu sempre acho que é o contrário, mas eu tenho que guardar em mente que o protegido ele é o default mais a herança. Então, assim, private somente a classe, público de qualquer lugar, qualquer um. Default dentro do mesmo pacote, protegido dentro do mesmo pacote e de pacotes herdados, ou seja, dentro de coisas que foram herdadas. Se eu herdar de outro pacote, ele ainda consegue enxergar. Então não tem problema aí. Essa é a ideia do protegido. Beleza, então está explicado aqui o porquê que eu consigo acessar o atributo diretamente. E aí é um problema para a gente. Então, já que é um problema, a gente resolve fácil, né? Então, a gente vai jogar esse cara aqui, deixa eu tirar uma linha aqui em cima e colocar uma linhazinha aqui embaixo para ficar mais bonito. Vou trocar esse cara aqui de Protect para Private. Tá lá. Visibilidade mais restrita, a gente fecha essa visibilidade, já está utilizando os métodos aqui. Esse cara vai deixar de funcionar, vai dar erro aqui. Pá, deu erro. Então a gente não tem mais isso. E aí tá tudo bonitinho funcionando. E aqui a gente rodando vai ter lá os resultados todos legaisinhos. Fechou. Então aqui a gente já conseguiu matar legal uma herança aí para a gente brincar. Agora vamos brincar aí falando um pouquinho do tal do polimorfismo, né? E o que eu posso fazer com polimorfismo? O que é o tal do polimorfismo? O polimorfismo é a técnica que você tem de ter uma coisa ter várias formas, né? Então, algo ter várias formas. A gente tem aqui alguns exemplos que a gente não implementou, mas a gente pode implementar. Por exemplo, eu poderia ter aqui um método chamado public
Desculpa que eu engasguei com água. String to string. Tá lá. E esse cara aqui faz um return. Vamos ver aqui o que ele vai retornar. Vou retornar aqui um quadrado de lado. E aí eu vou concatenar aqui o lado. De lado 4, por exemplo. É isso aí que ele vai escrever. Quadrado de lado 4. Perfeito, muito bacana. Eu tenho aqui esse cara. Só que esse cara, ele não pertence a essa classe. Eu não estou criando esse método. Esse método daqui, eu estou fazendo uma sobrecarga dele. Eu tô fazendo uma sobrescrita dele. Estou reescrevendo esse método. Ele já existe. E ele existe dentro de uma classe chamada Object. A classe Object tem um método chamado toString. E todo mundo herda dessa classe. Então, se você olhar aqui, tá vendo aqui o Extended Object? Não tem. Então, esse Extended Object não existe. Mas tá ali. Ele é implícito, acontece. E isso daqui é muito importante a gente lembrar. Mesmo ele não estando explicitamente aqui, ele acontece, que nem a gente tem lá o construtor. Quando a gente não tem nenhum construtor, quando a gente não tem nada declarado, ele coloca um construtor padrão. Acontece algumas coisas por trás aí do código que a gente tem que saber que acontece realmente por trás. Então, a gente tem uma herança quando a gente cria uma classe. Então, toda classe que a gente cria já é uma herança. Por incrível que pareça, você já faz herança desde a primeira classe que você criou. Então, isso daí é uma coisa importante. Esse Extended que eu estou colocando aqui, Extended Object, ele já existe. Então, a gente não precisa escrever, então isso aqui pode ser omitido. Sendo omitido, mesmo assim, eu posso pegar e falar assim, olha, esse cara daqui, ele não pertence à minha classe, ele pertence a uma classe que é minha superclasse, né? Então, eu posso colocar uma diretiva de compilação para a minha Java Virtual Machine, para o meu compilador Java, na hora de executar, preparar o código para isso daí. Então, existe aqui um @override. Essa diretiva daqui, se você não colocar, ele coloca por padrão para você, ele entende por trás, mas ele tem o trabalho de descobrir. Se você colocar, fica explícito para ele, facilita bastante. O que eu estou dizendo aqui? Olha, esse método que eu estou escrevendo aqui embaixo, ele não é meu. Ele, na verdade, é da minha superclasse, é de uma das minhas superclasses. E eu estou modificando, eu estou dando uma nova forma para ele, eu estou fazendo um polimorfismo, eu estou escrevendo ele novamente. Então, esse daqui é o primeiro polimorfismo que a gente tem. Então, eu estou reescrevendo o método toString, e isso daqui é um polimorfismo. Eu estou modificando, estou fazendo mais de uma forma. Isso daqui é uma coisa muito interessante. E o engraçado, eu posso ter um toString aqui. E o mesmo toString que eu estou fazendo aqui tem na classe Object e ele é diferente. Então, quer dizer, é o mesmo nome, a mesma assinatura, porém, ele tem comportamentos diferentes. E esses comportamentos diferentes, ou seja, ele tem códigos implementados de forma diferente, de forma distinta. Eu posso ver que aqui aconteceu um outro polimorfismo em retângulo. Se você olhar lá, o que a gente está fazendo aqui, ó, no perímetro? Eu não estou reescrevendo, então estou fazendo aqui um @override. Então eu estou fazendo isso aqui também. Por quê? Porque esse cara não é dessa classe, ele é da superclasse, eu estou reescrevendo ele. Quando eu estou fazendo isso aqui, isso também é um polimorfismo. Então a gente já está fazendo polimorfismo aqui. Só a título de brincadeira, eu vou colocar também um toString para a gente poder ver aqui o que acontece, né? Agora, retângulo. De lado tanto e outro lado tanto, né? Eu sou muito sou muito bom para pensar nessas coisas. De vez em quando me assusto com minha incapacidade de inventar as coisas. Ai, ai, difícil, difícil. Tá aí. Aí a gente consegue ter aí um texto diferente, retângulo de lado tanto e outro lado tanto. Tá aí, é a nossa brincadeira. Também está passando por um override. Então aqui a gente tem polimorfismo.
Então, o mesmo método perímetro, ele foi escrito dentro de retângulo e eu tenho ele dentro de quadrado. Só que o código é diferente, então ele tem uma escrita interna diferente, ou seja, ele tem um comportamento interno diferente. E isso daí é o tal do polimorfismo, é uma das possibilidades, né, que a gente tem. Cadê? Eu escrevi alguma coisa errada. Getlado. Pronto. Perfeito. Agora, vamos ver algumas possibilidades, né? O que é importante aqui? Você consegue ver que eu tenho polimorfismo, por quê? Dentro de um objeto do tipo quadrado, eu tenho perímetro. Dentro de um objeto do tipo quadrado, eu tenho área. Mas dentro do meu objeto retângulo, eu também tenho perímetro. Dentro do meu objeto retângulo, eu também tenho área. Eu tenho o mesmo método, é o mesmo método, porém eu mudei o código que estava dentro dele. Isso aí é bem legal porque eu mantenho essas compatibilidades. Algumas coisas bem legais que são possíveis fazer, né? Olha lá, eu poderia falar assim, eu poderia criar aqui um quadrado, é a minha classe mais abstrata, quadrado ela é o pai do retângulo, o retângulo é filho do quadrado, então superclasse é quadrado, subclasse é o retângulo. Tá lá, quadrado, eu vou colocar aqui um outro elemento qualquer, um outro objeto qualquer que eu estou criando aqui, chamando de O. E aí eu vou falar que ele é igual, né? Igual new, e eu vou falar que ele é igual new retângulo. E aí ficou interessante. Será que eu posso fazer? Eu posso falar que estou declarando um objeto O quadrado e eu estou falando que ele é retângulo. Né? Um objeto qualquer aí é um retângulo. E eu vou colocar aqui, só para a gente brincar, vou colocar 3 e 7. Aí 7, 14, 14 mais 6 dá 20. Vai dar perímetro 20, área 21. Se eu mandar imprimir isso daqui, o que que acontece, né? E aí vamos ver. Vou pegar aqui a mesma estrutura, mesmo código, olha lá, mesmo código. E agora eu vou mandar imprimir aqui esse O. E vamos ver o que que vai acontecer. Compilei. Beleza, rodei. E olha lá, ele fez os cálculos, como eu disse, 20 de perímetro e 21 de área. E funciona, ficou muito legal. Perfeito, mas por que que eu posso fazer isso daqui, né? Por que que eu consigo fazer isso daqui? Porque eu posso fazer com que tudo que seja herdado, né, seja uma especialização, eu possa instanciar em cima de um objeto de uma superclasse. Então, tudo que é uma superclasse pode ter ela mesma ou suas especializações. Ou seja, um quadrado, ele pode ter aí o quê? Ele pode ter um nil quadrado? Pode. Ele pode ter um nil retângulo? Pode. Por quê? Porque retângulo é filho de quadrado. Existe uma vinculação entre eles, eles têm uma relação. Então, um é filho do outro, existe essa herança entre eles. Tanto é que a gente prova isso aí indo lá no retângulo, lá em cima, extended quadrado. Então, eles têm uma vinculação, eles são ligados. Então, existe uma relação topológica, né? Então, se você imaginar uma árvore invertida, o topo é o quadrado. Abaixo dele, eu tenho o meu retângulo. E isso daí é uma coisa bem interessante que a gente tem de possibilidade. Então, é bem bacana essa ideia. A gente consegue imaginar e ver agora que tem uma ligação. Então, se você imaginar que o retângulo está mais embaixo e mais para cima nós temos o quadrado, quem está embaixo consegue enxergar quem está em cima. É um esquema religioso muito interessante, né? Se você imaginar, aí criamos uma relação muito louca aqui. O filho enxerga o pai, mas o pai não consegue ver o filho. É essa relação da herança. Então você tem aqui o filho, o pobre do retângulo, ele olhando lá para o pai, lá em cima. Ele consegue enxergar o pai dele. Só que o pai dele está lá em cima e o pai dele, ele olha para quem está ao lado dele, ou seja, todo mundo do mesmo nível que ele, e olha para quem está em cima, mas quem está embaixo ele não consegue enxergar. Ou seja,
eu não conseguiria fazer um processo contrário, né? Eu não poderia, por exemplo, criar aqui um retângulo e falar que é um nil quadrado, por exemplo. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, 3. Pá. Isso daqui, ó, ele vai dizer que são tipos incompatíveis. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer a conversão de um quadrado para um retângulo. Porque a ordem é do filho para o pai. Eu consigo pegar a especialização e converter num tipo mais genérico, que é o pai, né? Então a especialização consegue ser convertida para o pai consegue ser convertido para o pai dele consegue ser convertido para o pai dele. Tanto é que, se você pegar e falar assim, que esse cara aqui, ele não é retângulo, ele é um object. Ele compila. Ele vai dar um erro aqui embaixo, mas tudo bem. Deu um erro aqui embaixo, mas faz parte. Mas essa linha daqui não dá erro. Essa linha não dá erro. Aí o que acontece? Por que que isso aqui deu erro? Porque nessa linha daqui, eu disse que isso aqui era um object. Esse cara daqui é da classe object. Da classe object não conhece perímetro. Object não conhece perímetro. Não conhece perímetro. Então temos um problema? Temos, aí a gente poderia fazer uma conversão. Por exemplo, se a gente quer o perímetro de um quadrado, a gente poderia vir aqui e falar para ele assim: converta-se para quadrado. Isso aqui a gente já viu, isso aqui se chama cast, né? Eu posso fazer conversão. Eu vou compilar, essa linha vai parar de dar erro, olha lá. Compilei, essa linha daqui parou de dar erro. Então quer dizer que isso daqui, essa conversão é possível. Não é a forma mais bonita de se ver, né? Eu vou escrever ela assim agora, mas eu vou melhorar a forma. Olha lá, parou de dar erro. E se eu rodar, vai funcionar. O que, que ele vai ter que me dar como perímetro? Se é um quadrado, 3 vezes 4, 12. E se for área, 3 vezes 3, 9. Então, como resultado, vai ser 12 e 9 aqui no final. E olha lá, 12 e 9 no final. É isso daí que tenho de expectativa. Normalmente, e aí é uma coisa que você vê em boas práticas de programação, o custo para você fazer, para você ler isso daqui, é um custo alto. É custoso ler isso aqui. Não é um código bonito de se ler, não é um código fácil de se ler. Normalmente, o que acontece? Você tem aí uma conversão que você faz. Você vai fazer essa conversão. Mas como que você faz essa conversão? Você cria um objeto para receber isso daqui. Parece estranho, mas real. Normal acontecer isso aqui. Então, vou aqui, ó, quadrado. Vou chamar esse quadrado daqui de T. Estou jogando letras aleatórias. E esse cara daqui vai receber o quê? A conversão para quadrado do objeto. Então, ele vai pegar isso daqui e vai receber. E aí, esse cara aqui, eu não preciso mais fazer isso aí, eu só chamo T. É uma forma mais fácil da gente lidar. A gente faz a conversão, que é idiotice nesse caso, porque eu poderia já ter criado direto aqui quadrado, mas é somente para mostrar que eu posso fazer dessa forma e fica mais legível fazer isso daí. Não que eu não possa fazer isso aqui, eu vou até deixar para ver, ó lá, isso daqui tá certo, não tá errado, funciona. E tá tudo beleza, e é referência de referência, né? Então, esse quadrado tá apontando para esse cara. Se a gente pegar as referências, elas estão vinculadas. Tá tudo certo. O importante é que quando eu faço essa conversão aqui, né? Quando eu faço essa criação desse objeto, eu ganho todos os atributos de quadrado sem precisar ficar fazendo esse cache doidão. E aí lembre-se, tá vendo que eu tenho que ter esse parênteses aqui? Porque se eu não tiver este parênteses, vou tirar esse parênteses aqui, o que que acontece? Ele está tentando converter para quadrado o resultado de área. E aí, ó, vou compilar, ele vai dar erro. E ele vai reclamar aqui, olha, vai falar, olha lá, esse cara aqui, ele não conseguiu identificar. Por quê? Porque object não conhece área. Vai continuar dando erro. Então, eu preciso pegar esse cara e colocar
dentro do parênteses, para que ele resolva isso aqui primeiro. Lembra que o parênteses ele modifica a ordem de execução das nossas expressões. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou convertendo o meu objeto O, que é de object, ele é um objeto, para um quadrado. Aí, agora que ele é um quadrado, eu tenho acesso ao método área. Por isso eu preciso fazer essa conversão, colocar entre parênteses. Ou senão, eu já faço dessa forma mais explícita, mais organizada, e aí a gente tem a conversão. Isso daqui é o tal do polimorfismo. Vamos fazer um pouco mais de polimorfismo, né? A gente termina um assunto e começa outro já, a gente já poderia estar falando em outro arquivo, mas eu acho que é legal a gente continuar aqui. Compilando esse cara só para ver, ele deixa de dar erro, está tudo funcionando. Vamos escrever agora uma possibilidade de criar aí um array, e aí a gente vai entender as diferenças e as loucurinhas que podem acontecer, né? Vou criar um novo arquivo, então a gente vai fazer agora o revisão 10, ele vai ser sobre polimorfismo. Esse cara aqui vai ser sobre polimorfismo. 10, polimorfismo. Beleza. A gente vai falar agora sobre polimorfismo. E aí, vamos continuar, né? Na verdade, a gente já começou a falar do básico, do polimorfismo, vamos dar uma continuidade. Tem coisas legais aí de serem entendidas e analisadas, pois a gente vai precisar muito de polimorfismo daqui para frente. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos criar um array. E aí, como que a gente cria array, né? A gente tem que ter aqui em mente algumas coisas. Eu vou criar aqui um array de inteiros primeiro, para a gente discutir sobre como se cria um vetor, e aí a gente vai discutindo e evoluindo a conversa. Criar um array, eu vou chamar esse cara aqui de um nome bem sugestivo, vetor. E aí, o que acontece? Ou eu vou declarar que é um inteiro, um chamado vetor do tipo array, né? Pode ser dessa forma, ou senão eu vou falar que ele é um array de inteiros chamado vetor. Qualquer uma das formas resulta no mesmo produto final, não tem diferença nenhuma. Até hoje não encontrei nada que fizesse referência. E aí eu faço int e aí eu vou dizer a quantidade de elementos. E aí vamos começar a criar aqui, por exemplo, 10 elementos, né? Para a gente começar a brincadeira. Isso aqui é somente para a gente entender o que está rolando. Uma coisa importante é que nesse caso daqui, apesar de nosso vetor ser de tipos primitivos, isso daqui gerou um objeto chamado vetor. Ele é um objeto, um array, ele não é um tipo primitivo, independente se ele é um array de inteiros, de double, de float, ou ele é um array de pessoa, array de carro, array de funcionário, array de dívida, array de conta, não importa. Ele é sempre um objeto, ele vem da classe, ele é uma classe muito específica, que é a classe dos arrays, né? Essa classe é uma classe especial, porque você não faz uma notação como a gente faz normalmente, mas ele gera. Tanto é que ele tem um atributo, e ele tem um atributo chamado length, que é o atributo comprimento. Até hoje, não sei por que esse cara é um atributo e não é um método, né? Muito louco, né? Poderia ser um método, assim como você tem na string, a string tem length, que é um método que retorna o comprimento de uma string. Não sei por que é atributo e não comprimento. Mas, beleza, vamos dar andamento, que isso aí não vai mudar a nossa vida, a gente não vai conseguir modificar isso daí. A gente viu como que se declara. O meu objetivo aqui é declarar arrays de tipos que eu posso criar aqui de objetos. Só que quando eu declaro um array de inteiro, o que acontece? Qual que é o resultado disso daqui? Ele vai criar um espaço para mim, aonde eu tenho isso daqui, né? Aí ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que eu coloquei 10 certinho. 3, 4, 5. Exato, aqui tem 10. Ele cria isso daqui para mim. E por que que ali tem 0? É uma boa pergunta? Não, é uma pergunta óbvia, porque a gente já falou isso hoje, né? No vídeo anterior, a gente já falou. Porque quando eu coloco atributo dentro, um atributo inteiro dentro de uma classe, ele recebe valor padrão 0.
Então, se eu pegar e mandar imprimir esse cara, e eu quero imprimir esse cara daqui, e esse cara, então, vai pegar e me devolver 0. E ele tem que devolver esses valores zeros, né? Então, vamos ver aqui, vamos fazer esse for. Então, int i igual a 0, i menor que vetor, e aí eu vou mostrar aqui ponto length, né? O atributo, ele tem acesso ao atributo. Esse atributo aqui eu não posso modificar, então eu não posso atribuir um valor para ele para mudar o tamanho do array, né? Seria legal, fácil, aí ficaria simples, né? Um system.out.print, e aí eu vou mandar imprimir esse cara, e eu quero ver os valores que ele tem. Então aqui eu vou mandar imprimir o vetor, e eu vou mandar imprimir cada uma de suas posições e vou adicionar um espaço em branco entre eles, somente para a gente ver tudo bonitinho. Se eu rodar isso daqui, qual que é o valor que tem que aparecer? 0,00000 10 vezes, né? E é exatamente isso que ele aparece. Ele aparece 10 zeros, porque é de tamanho 10, logo são 10 zeros. Isso daí já dá para perceber. Então, a gente tem algumas coisas que a gente começa a parar para analisar, a gente consegue perceber e ver que realmente faz muito sentido. Isso daqui, quando a gente coloca um ponto depois de alguma coisa, quer dizer que é um objeto, ponto, ou uma classe, ponto, um atributo, né? E aí, isso aqui é um atributo. Se tiver abre e fecha parênteses, é um método, logo isso daqui é um objeto. Porque eu não consigo fazer isso com tipo primitivo. Isso daqui também prova, porque eu declarei que era de inteiro e ele está lá tudo 0. Se está tudo 0, isso indica que é uma classe realmente que gerou um objeto vetor, porque se eu declarar uma classe e colocar um atributo inteiro e eu criar um objeto, instanciar um objeto a partir dessa classe, o atributo inteiro dela recebe o valor padrão 0. Logo, mais uma coisa que sustenta a nossa fala dizendo que o vetor nosso vetor, o objeto vetor, ele é literalmente um objeto instanciado a partir de uma classe, né, de arrays. Isso daí funciona muito claro na minha cabeça com tudo isso daí. Legal, mas, pô, beleza, eu estou vendo array, eu estou querendo falar de polimorfismo, o que tem aqui? Sim. E se eu quisesse guardar, por exemplo, quadrados aqui dentro, né? Se eu quisesse criar quadrados, eu poderia, né? Então eu poderia falar aqui e fazer assim, quadrado, aqui, quadrados igual a new quadrado, e aí aqui é uma referência ao tamanho. Vou colocar 10 também, 10 quadrados. Eu quero guardar 10 quadrados, perfeitinho, olha lá, estou guardando 10 quadrados. E aí eu vou iterar eles também, então vou fazer aqui esse mesmo processo de iteração, só que aí aqui a gente tem que o nome é quadrados, né? Então aqui quadrados.length, tá? Beleza. E o que acontece? O que ele me retorna aqui? E aí é uma dúvida, né? Porque eu vou ter 10 posições de coisas que eu não sei, né? Eu não sei o que tem aqui, né? Mas espera aí, eu sei, porque eu vi, né, que quando eu coloco uma string, por exemplo, nome, e eu não dou um valor inicial, ele tem null. Então, se ele tem null, quer dizer então que objetos eles são criados com nulo, com referência nula. Sim, são criados com referências nulas. Então aqui eu tenho null, vírgula. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ele tem isso daqui. Então isso daqui é uma coisa que vai ter ali dentro. E aí você fala assim, quero ver. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Compilando, eu rodando isso daqui, e aí, ó lá, null. Perfeito, é isso mesmo. Eu só vou dar um system out print para pular de linha aqui, só para ficar mais visivelmente organizado, né? Print ln, eu vou ainda pular mais uma vez de linha aqui dentro. Só para ficar mais fácil de ver, né? Tá lá, nulos. Eu tenho 10 nulos. Perfeito, é isso mesmo. Então a gente viu que é possível criar um array de objetos.
E por que está nulo? Essa é uma coisa interessante. Por que está nulo? Porque eu declarei 10 posições, eu declarei 10 objetos do tipo quadrado. Eu declarei no outro 10 inteiros. Só que quando eu declarei esses 10 quadrados, eles foram só declarados, eles não foram instanciados. Já que não foram instanciados, cada uma de suas posições pode ser instanciada. Legal, então já que as posições podem ser instanciadas, eu poderia fazer isso daqui, né? Então, cada uma de suas posições eu queria gerar aqui valores. Então, eu poderia falar lá que o quadrados ele vai ser na posição I, né? Cada uma de suas posições. Eu quero que ele seja um novo quadrado. E aí, esse quadrado eu quero passar um valor aqui. Eu vou jogar aqui um math random só para poder ficar legal. Ele vai gerar valores aleatórios. Então, aqui um inteiro de math random vezes, sei lá, 50, 30, tá bom. São 10 posições, é pouca coisa. Então, a gente tem isso, eu vou colocar mais um para ficar tudo ali dentro do parênteses. Tá aí. Perfeito. Ele vai pegar, gerar aqui, e aí o resultado ele vai multiplicar. Vamos ver o que vai dar de valores. E aí ele tem lá quadrado de lado 1, de lado 1, de lado 1, de lado 1. Beleza, tá certinho, porque eu mudei aqui, eu tenho que colocar aqui. Agora sim, ó. Aí, olha lá, quadrado... Caramba, não mudei. Isso aqui tá inteiro. Ele vai sempre ser zero. Não, não tá certo. Sempre zero. Esse cara daqui, vezes 30. Vezes 30? Vezes 30 vai dar 0,29. Não tá bom. Aí aqui, vou tirar isso aqui que tá... Na minha visão, nessa altura do campeonato da noite, eu já não estou enxergando muito bem. Vamos colocar aqui int lados igual. Aí a gente vai pegar esse cara daqui e converter ele. Isso. Aí sim, ó, agora eu enxerguei. Vou colocar um espaço também. E aqui vai ser a quantidade de lados. Cada vez que ele executar, vai chamar esse cara aqui e vai ficar mais fácil. Aí tem um lado 1, um lado 17, um com lado 20, com lado 24, outro com lado 27, 29, 18, 11, 27, 15 e 6. Ficou ruim porque a gente está utilizando o toString, né? Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem. A gente tem lá o getLado. Vou usar o getLado só para mostrar o tamanho deles. Ou melhor ainda, eu quero imprimir as áreas, né? Acho que legal. Ponto a área. Aí vai imprimir as áreas. Tá lá. Ele imprimiu todas as áreas. Tá, belezinha, ele foi lá fazendo lá os cálculos e imprimiu todas as áreas. Ele está gerando objetos do tipo quadrado. Então, quer dizer que aí eu tenho quadrados. Legal, tenho quadrados. Só que eu preciso obrigatoriamente ser quadrado? Eu poderia ser retângulo também, né? Eu poderia fazer retângulo. Então, lados, vou colocar aqui lado, né? E lado. E aqui a gente vai criar também um outro lado, que eu poderia fazer um retângulo. Então, aqui vai ser outro lado, que é para fazer retângulo. Vamos fazer assim, quando for par, eu crio numa posição, quando for ímpar, eu crio na outra, né? Só para a gente ter esses dois aqui gerados, e eu vou seguir essa ideia. Quando é par, eu crio um quadrado, quando é ímpar, eu crio um retângulo. E aqui eu vou fazer esse teste. If e porcentagem 2, então se o resto da divisão por 2 for igual a zero, nós temos então que esse cara daqui, então se for par, vai fazer isso daqui. E ele vai imprimir. Se não, eu vou fazer outra coisa. E o que eu quero fazer?
eu quero pegar esse quadrados, né? E eu não quero mais instanciar um quadrado, eu quero instanciar um retângulo. E aí eu vou colocar lado, vírgula, outro lado. Tá aí. Vou criar dessa forma. E vou mandar printar todo mundo. E aqui no final estou mandando printar, cara. Não quero nem saber. Vai imprimir isso daqui tudo. Essa é a ideia. Estou fazendo lá uma forma para ele gerar em uma posição quadrado, uma retângulo, quadrado, retângulo, quadrado, retângulo, quadrado e retângulo. E aí a gente tem, olha, aí você fala assim, interessante, para mim não mudou nada, né? Tá, beleza. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar a área daqui, eu não vou precisar desse negócio, eu vou mandar imprimir cada um em uma linha. Vou mandar imprimir isso aqui, cada um em uma linha. E aí você tem quadrado de lado 20, retângulo de lado 13 e outro lado 14. Quadrado de lado 10, retângulo de lado 3 e outro lado 14. Quadrado de lado 5, retângulo de lado 2 e outro lado 1, e assim por diante até o final. Você tem aqui um total de 10 elementos, sendo que 5 são quadrados e 5 são retângulos. Obviamente, aqui a gente optou por colocar a par ímpar, né? Mas eu poderia dizer, olha, eu quero quadrado, 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 retângulo, quadrado, retângulo, retângulo, quadrado, quadrado, retângulo, e ir criando da forma que eu quiser. Isso daqui é uma coisa interessante, a gente acabou de usar o polimorfismo, né? Então, esse cara daqui, quando ele é chamado, o que acontece? Na verdade, por debaixo dos panos, o que está rolando? Ele chama o toString. Só que ele sabe quem ele é. Ele sabe quando ele é quadrado e ele sabe quando ele é retângulo. Quando ele é quadrado, ele chama o método toString do quadrado. Então, ele vem aqui no quadrado e vai chamar lá quadrado de lado tanto. Quando ele é retângulo, ele sabe que ele vai ter que vir aqui e chamar, ó, retângulo de lado tanto e outro lado tanto. Ele faz isso daí. E isso daí é a ideia do polimorfismo, ele ter várias formas, várias possibilidades de se organizar. E é bem interessante essas técnicas aqui. Por que é legal essa ideia do polimorfismo? Porque você pode fazer um guardador genérico, né? E aí, como assim um guardador genérico? Eu posso guardar qualquer coisa, né, num array? Pode, pior de tudo que pode. Como que eu posso fazer isso daí? Bem, vamos criar aqui uma nova classe para a gente brincar. Essa aqui vai ser o polimorfismo. Cadê? Polimorfismo 11, né? Tá lá, 11. E é isso daí que a gente vai brincar. Vamos fazer esse cara daqui. Eu quero criar uma classe malucona que guarde qualquer coisa. Sim, eu quero que ela guarde qualquer coisa. Então, em qualquer uma das suas posições, ela vai guardar alguma coisa. E aí pode ser diferente. Não tem necessidade de ser nada igual. Então, vamos criar aqui. Eu vou importar um scanner, né? Import java.util.scanner. Tá aí, vou criar meu objeto scanner aqui. Scanner leia igual a new scanner, e aí eu vou fazer aqui a passagem da entrada do sistema, system.in. Vamos criar agora um array. Qual que é o tipo mais genérico que a gente tem? É o object, né? O tipo object é o tipo mais genérico que a gente tem. Então, esse cara, ele é o tipo mais genérico. E aí tem algumas coisas muito interessantes que a gente pode fazer com ele, né? Então, vamos lá. Olha lá, bonitinho, explicação, Stack Overflow, pai de todos os programadores. A ordem correta aqui só para lembrar. Vamos pesquisar, então. Eu quero a classe Object, né? Java Doc Object. Tá aí. Esse cara aí, vamos na versão 10. Aí vamos pegar a última, uma das últimas, né? Java Lang, eu acho que tem até 11. Vamos ver se tem na 11 aqui. Não, só tem até a 10. Beleza, vamos ver esse cara daqui. O Java, a classe Object, né? Ele está dentro do Java Lang, então já faz parte da estrutura, está desde do Java 1. Ele tem o construtor sendo um objeto, abre e fecha parênteses, não tem nenhuma passagem de parâmetros, né? E aí você tem clone, equals,
finalize, get class, hashcode, notify, modify all, toString. Opa, olha, tem um toString, né? Vou clicar aqui para ver. E ele fala lá, toString, ele retorna uma string que representa o objeto. E como que essa string é feita? Ele vai pegar a classe, ponto, o nome, arroba, e aí ele vai converter para hexadecimal através do método do integer, o toXstring, o hashcode. E aí ele tem um hashcode que é aquele número, né? E ele vai converter aquele número para hexadecimal para a gente ver lá aquele negócio. Aí vai ficar o nome completo. E esse get class, ele pega para a gente aí, se você importar de um pacote, ele pega o endereço do pacote completo, né? E coloca o pacote completo com o nome da sua classe, arroba, e o hashcode em forma hexadecimal para a gente poder visualizar. Isso daí é interessante, que aqui mostra como que funciona aquele tal de toString, né? Como que o toString é montado. Legal, bacana. E aí a gente tem mais alguns, né? Tem o wait com alguns parâmetros, e aí você vê que tem aqui o hashcode, olha lá, retorna o valor do hashcode de um objeto, né? E aí o que que tem? Tem aqui toda a explicação de como que ele faz o cálculo do hashcode, não sei o que, blá, blá, blá. E ele tem aqui, ó, você tem que prestar atenção que tem um negócio falando do equals. A gente vai ver mais para frente, mas tá lá, ó. Tá aqui uma das explicações, e aí é só dar uma prestada de atenção que já ficou a dica aqui para se ler. Vamos voltar aqui. Esse cara daqui é justamente quem a gente precisa, né? Esse object, ele é a herança de todas as classes, é o pai de todas as classes. Então, tudo que a gente precisa está nele. Ele não tem atributos, né? Ele só tem métodos. E aí ele tem um construtor único. Mas, pô, legal, então já dá para saber algumas coisas sobre ele. Então, eu posso criar um object qualquer, eu posso criar aqui um array vou chamar aqui de vetor. Melhor ainda, um nome bem legal, bem minha cara, coisas. É um array de coisas, de coisas. O que eu estou guardando ali? Coisas. E aí eu não especifiquei, né? Então eu vou dizer o tamanho, object, e eu vou dizer que esse cara aqui tem tamanho 10. Eu vou guardar 10 coisas. Por enquanto é isso daí. E aí a gente pode fazer a colocação das nossas coisas em uma das posições quaisquer aqui, né? Então, coisas na posição 0, ele pode receber, e eu posso colocar aqui o quê? New, estou instanciando essa posição, eu posso colocar um object. Eu posso. Esse aqui é o construtor padrão do object, então eu posso fazer isso. Pode, perfeito. Eu posso pegar coisas na posição 1 e guardar, por exemplo, o Leia, que é um scanner. Eu posso. Não sei, vamos ver aqui, ó. Vou compilar, ó. Nossa, posso, cara, que legal. Coisas na posição 2. Puxa, eu tinha aqui uma classe, que é aquela classe que a gente estava lidando, que era quadrado. Eu vou colocar aqui um quadrado, né? Eu vou colocar aqui new quadrado. E aí eu vou passar aqui um tamanho de um quadrado, sei lá, 5. Vou compilar para ver. Funcionou. Vou colocar aqui coisas, 3. Agora eu vou colocar um new retângulo. E aí eu vou colocar aqui alguns valores, né? 4 e 5. Então, valores por retângulo. Eita, rapaz, não é que funcionou? Caraca! Então eu posso pegar aqui coisas na posição 4 e vou colocar, para não deixar de falar, Joséverson. Ou vou colocar o Joséverson ali de 4, né? Na posição 4. Então, o Joséverson na posição 4, posso colocar. Olha, que beleza, cara. Será que eu consigo atribuir um número? Então, até aqui vou compilar. Pô, legal. Então, eu vou pegar aqui coisas na posição 5 e eu vou atribuir 10. Será que vai? Foi. E sabe por que que foi, né? Porque esse 10 é int e ele tem a classe wrapper dele, o integer, né? Então, ele faz
o auto-unboxing. Ele vai adicionar ali dentro. Adiciona um vetor. Beleza, vamos criar aqui, vamos adicionar um vetor. Será que eu consigo adicionar um outro vetor? Deixa eu só copiar aqui um vetorzinho pronto, né? Aqui, ó, esse cara. Só para não ter que digitar, eu vou colocar aqui. Vou adicionar aqui numa determinada posição coisas. Na posição 6, eu vou colocar um vetor. Será que funciona? E não é que funciona. Por que funciona? Porque é o princípio de uma matriz. O que é uma matriz? É um vetor que tem vetores dentro de suas posições. O que é um cubo? É um vetor que tem vetores, que cada posição desse vetor que está dentro do vetor primeiro tem vetores. Então é um vetor de vetor de vetores. Então é um vetor de vetor de vetores. É isso daí. Funciona. Você pode colocar um elemento. Então vamos colocar lá coisas de uma determinada posição. Agora vai ser o 7. Está indo até o 10, tem espaço. Vetor da posição, sei lá, 5. 5 e cogitei 4. E aí funciona. Por quê? Porque esse cara daqui, ele retorna um tipo inteiro. O tipo inteiro primitivo eu posso colocar como objeto? Não, mas ele tem o wrapper dele que é o integer, né? E ele converte esse cara para integer. E aí faz. E aí ele faz todas essas maluquices. Eu posso colocar qualquer coisa. E aí a gente consegue brincar dessa forma. Você pode guardar literalmente qualquer coisa que seja filha de objeto. E o que é filho de objeto? Tudo. Tudo é filho de objeto. Objeto é a classe pai de todos. Então eu consigo ter isso daí. É o que tem em comum entre todos. E aí fica legal essas possibilidades. Você pode criar várias coisas e colocando. E aí, beleza, esses caras dessa forma daqui. E aí vem uma brincadeira. Vamos ver uma coisa nova hoje, né? Eu acho que só a revisão é um saco, né? É sério, enche o Quasquai. Você já viu isso daqui. Jeff, essa vai para você. Essa daí vai para você, para fazer você feliz. Vamos pesquisar aqui um negócio chamado. Eu quero ver como que funciona esses arrays da vida aqui. Existe uma classe utilitária chamada arrays. Ela foi criada para auxiliar a nossa vida. Ela existe desde o Java 1.2. E esse cara daqui, ele é tão importante para a gente que ele é um utilitário. Ele não é a classe que cria arrays, tá ok? Ele é uma classe utilitária para se trabalhar com arrays. Tem outras aí que vão trabalhar com collections. Senhor, Diga. essa classe que o senhor está vendo, por alguns exercícios que pede para preencher um array com todos os valores, tem um método dentro dessa classe que você consegue preencher todos os valores, todas as posições do array dentro de um determinado array, que é o arrays.fill, se não me engano, senhor. E tem muito mais, né? Ela Não, tem. tem o sort. Para não falar nada de errado, ela é do caramba, entendeu? Só para não falar que ela é do caramba, ela é do caramba. Ela é muito do caramba. Ela dá Senhor, para fazer um monte de coisa. é uma das classes que faz, tipo, A, a os vida ser exercícios do senhor. divertida. Senhor, se dá pra roubar nos seus exercícios, senhor. Mas é legal, cara. Se você aprendeu ela, bacana. Eu acho que a lógica é necessária ser desenvolvida, mas você aprendeu como utilizar também é uma coisa muito bacana, né? Aí, só que é um aprendizado de linguagem. Você aprendeu uma ferramenta para a linguagem Java. Quando você desenvolve na mão, você está desenvolvendo lógica, né? Uhum. Mas é questão de ponto, né? Uma coisa não desmerece a outra, né? Mas ela tem várias ferramentas, olha só. E ela é uma classe muito louca, porque ela tem tudo devolvendo estático. Ou seja, se ela devolve estático, eu não preciso criar objetos a partir dela. Ela não se cria objetos a partir dela, você não vai criar um objeto do tipo arrays para utilizar. Você vai utilizar arrays, ponto, o nome do método que você quer. Ele tem busca binária, que a gente vai utilizar aí para frente, só que a gente vai criar a nossa busca binária, né? Porque a gente quer testar o algoritmo, né? Ver como que funciona. Mas ele tem pronta.
Tá lá, busca binária, como que funciona? Tem várias com vários tipos diferentes aí de parâmetros e com coisas diferentes para serem utilizadas. Tem o compare, o compare para você poder comparar várias coisas diferentes. Você pode comparar Sir, desde vetores, pois não. esse compare pode ser usado também para map também no Java. Pode, o compare ele é da classe object, né? Você Ah, sim. arruma ele e você compara qualquer coisa. E aí você pode usar os comparators para fazer essas implementações daí. E aí fica lindo. Você compara qualquer coisa depois, Fica né? iterando lá, né? Essa é a coisa linda de se falar. Você tem vários métodos nela muito legais, né? E aí, existe alguns métodos, ó lá, copy, e a gente vai ver isso aí mais para frente, né? Só passando por olhos por cima para não deixar ficar perdido esse dia daqui. A gente tem um deep equals, um deep hash code, um equals, e aí tem vários equals que são implementados. Então eu posso comparar dois arrays dessa forma. Então eu posso comparar os arrays passando as faixas de valores que eu quero comparar. Se eu posso passar duas faixas de valores, quer dizer que eu poderia pegar dentro, passar duas vezes o mesmo array com duas faixas distintas. Sim, poderia. Então tem aí várias comparações que dá para ser montado com o equals. E olha, é muita sobrecarga de método, né? Olha lá o fio que o Bruninho falou aí. Aí você tem lá os hash codes da vida para você gerar os hash codes, o mismatch, você tem. Cadê? Chega de ver mismatch, tem um monte, caramba. Tem o paralelo prefix, você tem várias implementações, você tem paralelo set all, e aí você tem um paralelo sort, e aí você tem um monte de paralelização, né, para fazer o set all, também dá para fazer para preenchimento, né, sort para você poder ordenar, e aí você tem um monte de possibilidade de ordenação, de formas de ordenar, tem até com utilização dos comparators, né, para você passar a sua forma de comparar, né? Então você pode passar aqui a tua forma de comparar, e aí ele ordena de acordo com a forma que você passou. E ele não faz uma ordenação natural, né? Tem lá o splitterator, que é o separador, né? E aí você tem o streaming eu já li sobre, cara, mas eu sinceramente eu ainda não aprendi nada sobre ele, mas eu quero dar Sir, uma estudada no stream. Sir, por exemplo, no string, nesse embaixo aqui, o int string, se por exemplo você quer fazer uma iteração de for each, você não precisa fazer um int i igual a zero até tal valor e mais mais. Você pode colocar aqui no int string o número que você quer começar e o número que você quer terminar, que ele vai iterar acima disso. Mas você tem que herdar o iterator, tem que implementar o iterator na tua classe? Essa é uma pergunta. Se não me engano, você apenas importa o pacote. Só importar é interessante, porque eu achei que tinha que implementar. Aí Aí no caso faz isso. é, eu achei, na minha cabeça eu achava que tinha que implementar o iterator para usar o stream. Aí por isso que eu fiquei meio perdido ainda se tinha ou não. Eu ainda tem que ler um pouco. Realmente eu não parei para ler isso daqui. Eu já vi alguém falando em algum vídeo, né, que eu estava assistindo, o cara falando do stream, das coisas interessantes, como que dá para utilizar. E aí eu lembro que tinha alguma coisa que ele falava de iteração, como você falou. Mas aí eu não lembro, eu não prestei atenção o suficiente. Eu acho que eu tive que sair por algum motivo. E eu não vi se naquele momento ele falava que a classe que utiliza tinha que implementar um iterator, né, para poder utilizar. Eu não vi, eu fiquei nessa curiosidade. Eu não lembro qual vídeo, sinceramente, eu vejo muita coisa, passa meio batido, né? Mas, continuando, só para a gente ver aqui, eu tenho um toString também, ó. E assim, eu tenho vários toStrings, né? Opa, então se eu tenho toString, eu poderia usá-lo para imprimir. Vamos tentar, né? Então vamos tentar fazer uma impressão desse cara. E aí a gente pode tentar brincar um pouco, né? Fazer uma impressão dele para a gente ver o que vai rolar. A gente pode utilizar o nosso for, e aí eu quero que seja feita uma impressão. Então, cada uma linha, né? Um system.out.print ln, e eu vou querer agora imprimir o arrays
ponto... Mas será que eu... Não, acho que não precisa, né? Eu posso mandar imprimir direto, vamos ver o que, que ele vai imprimir. Deixa eu só comentar isso daqui. Eu estava querendo imprimir cada posição, eu posso usar aqui o arrays ponto to string e eu vou mandar ele imprimir as minhas coisas. Então, esse cara daqui, ele vai imprimir as minhas coisas, só para ver aqui cada coisinha, né? E aí você vai ver que vai dar um pequeno erro. E realmente tinha que dar um erro, ele disse que não encontrou esse cara, e aí a gente volta na documentação. Vamos lá no início. Olha lá, ele é dentro do Java útil arrays. Então, o que, que eu preciso fazer? Preciso importar esse cara. Dependendo da IDE, já vai agilizar isso daí para você, né? Se não, você importa ele e está tudo bonitinho a partir de agora. Vamos ver aqui que ele reclamou. O Cadê? J, sir. Onde é? Tá faltando um J aqui. Obrigado. Isso. Compilou. Vamos rodar. Tá aí. É isso daí que tem lá dentro dele, ó. Ele criou um arrayzão muito louco. E aí ele tem aqui, ó, um object. Ele criou lá o Java Lang Object. Lembra que o, o, o método toString, ele põe lá o getClass.getName. Então é isso aqui. Ele pega aqui o pacote, ponto, o nome da classe. E aí ele pega o hashcode dela. E aí depois eu coloquei, o segundo foi, cadê? O segundo foi um scanner, né? Aí, ó lá, ele tem, ó lá, Java, útil, scanner, tem todos os parâmetros do scanner, tudo bonitinho. Separator, aí terminou. Positivo, prefixo, não sei o que, ainda é do scanner. Não, do scanner é. Aí depois, quadrado de lado 5, que é aqui, ó, quadrado de lado 5, retângulo de lado 4 e outro lado 5. Depois nós temos Joséverson, tá lá, ó, Joséverson. Aí depois teve 10, aqui ó, valor 10. Depois teve o vetor, e aí ele imprimiu aqui, ó, um vetor. Só que esse cara daqui, como ele não rodou a arrays dele, ele fez a impressão do hashcode desse objeto vetor. Depois ele imprimiu vetor, depois ele imprimiu a posição 5. A posição 5, como a gente criou um vetor de inteiros, está tudo nulo, nulo, né? Então, tá nulo, perdão, tá zero, né? Não tem nada, tá zerado. E depois as outras duas posições, a posição 8 e a posição 9, como não tiveram objetos, elas estão com null e null. Tá aí, a gente fez uma iteração através do arrays, ele imprimiu tudo para gente. Obviamente, quem sacaneou tudo é o scanner, né? O scanner ele tem muito conteúdo no toString dele e zoou um pouco o barraco. Mas é essa a grande loucura da gente poder brincar. Eu não preciso nem iterar com ele, ele vai imprimir tudo, né? Então, é melhor ainda, a gente utiliza lá arrays.string e ele já vai fazer essa impressão. Isso daqui eu acho que é um dos maiores exemplos de polimorfismo que a gente tem, porque a gente conseguiu literalmente guardar um monte de coisa, né? Então a gente guardou object, scanner, quadrado, retângulo, string, integer. Esse cara daqui foi um array, né? E esse cara daqui foi um inteiro. E depois a gente tem object e object de novo, que são nulos. Mas tá aí, a gente pode fazer essas conversões malucas. E eu acho bem interessante a gente ver. O objetivo não é a gente utilizar isso com alguma finalidade maluca de juntar, fazer um agregador de qualquer coisa, né? Eu acho que nem faz muito sentido, nem é tão útil, né, fazer isso aí. Talvez seja mais interessante especificar. Mas uma coisa interessante é a gente ver que é possível fazer isso daí. Obviamente, por exemplo, e se eu quisesse imprimir só isso daqui? Eu quero imprimir esse cara. Ele teria que imprimir um monte de zeros. Como que eu poderia fazer? Poderia pegar esse cara daqui e vamos fazer ele, né? Tá aqui. Opa, só voltar um pouquinho. Esse cara daqui na posição 6. Então, se eu mandar imprimir isso aqui na posição 6, o que que a gente vai ter, né? Compila, roda. Opa, eu não vi que deu erro. Opa, aqui. Olha lá. Compila. Aí, legal.
Aí a gente tem aqui, ó. Ele não consegue entender o que que esse cara é, né? E aí ele fala, olha, ele não pode ser aplicado, porque eu desconheço que isso daqui eu não consigo converter, eu sei lá, né? Eu tô perdido, o que que é isso daqui, né? Ele se perde nisso daí, e tem algumas formas da gente fazer cast, né? A gente pode fazer cast para alguns dos tipos que a gente pode utilizar. Por exemplo, esse cara daqui foi o dia inteiro, né? Então a gente poderia fazer int. Então vamos ver se eu consigo fazer esse cast louco aqui. E olha lá, ele imprime para mim o meu array todo bonitinho. Como tá tudo zerado, tá tudo lá legalzinho, e ele consegue resolver. Porque como ele não sabe, ele sabe que é um array, mas ele não sabe de que tipo que é esse array, né? E aí eu tenho que especificar o tipo para ele saber qual que é o iterador que ele vai utilizar. E aí, especificado ali o tipo, passando que é inteiro, fiz a conversão disso aí para inteiro, ele consegue fazer bonitinho. Eu acho que são algumas coisas bem loucas que facilitam a vida da gente, né? E isso daí é uma coisa que me atrai muito, me instiga muito. Tem muitas possibilidades e a gente tem que tentar aproveitar. Obviamente, a gente vai tentar utilizar, montar muito código na mão, que é o objetivo da estrutura de dados. A gente reimplementar, verificar a implementação, testar como funciona, aprender a metodologia de construir, né? E, obviamente, a gente viu que, se você for lá e falar assim, eu quero implementar uma busca binária, você não vai fazer um código de busca binária na mão, né? Você já tem, dentro do próprio arrays, da classe utilitária arrays, você tem várias buscas binárias que você pode fazer muita coisa, né? Então, você pode ter muitas coisas que você pode utilizar. Até quando você não tem um tipo específico, ou seja, quando você não tem declarado lá um tipo específico de busca, você pode dizer qual que é o seu comparador, e ele utiliza isso daí para fazer a busca binária, né? E aí já facilita a tua vida. Mas como que a busca binária funciona? Qual que é a complexidade algorítmica dela? Por que que eu utilizo ela? Quando que eu devo utilizar? Quais são os passos que eu preciso para poder utilizar? O que que tem que ter de característica para poder utilizar ela numa boa sem ter dor de cabeça? Não que não dê para utilizar da forma que ela não é devidamente especificada. Dá para utilizar, porém você pode ter resultados inesperados, né? Então isso daí é uma coisa complicada. A busca binária tem aí suas características, a gente vai ver. A gente tem ali métodos de ordenação. Você viu que tem um monte de sorte. Tem um monte de sorte. Esses métodos de ordenação também, a gente vai ver alguns métodos de ordenação e a gente vai entender como implementar esses métodos de ordenação. Essa é a ideia da disciplina, a gente estudar algoritmos. Então, não adianta ficar falando assim, por que que eu não utilizo o que tem pronto? Porque se fosse para utilizar o que tem pronto, a gente não precisava estudar algoritmo, a gente vai estudar para ver como que isso daí é criado. E a gente vai analisar em cima disso daí o processo de criação, complexidade dele, quanto tempo ele demora para executar, e se eu executar com poucos elementos, se eu executar com muitos elementos, qual que é a diferença, né? Se tem diferença de performance, se não tem, se eu executar com um elemento, executar com 1000 elementos, o resultado é o mesmo, né? O que que a gente pode analisar com isso daí? A gente vai ver alguns algoritmos, né, clássicos, eu acho que são legais pra caramba, as implementações são bacanas, as respostas são sempre interessantes, a gente ver e entender esses algoritmos clássicos, a gente vai ter alguns exercícios, né, que eu preparei do semestre anterior para esse, eu preparei algumas coisas legais para a gente tentar resolver, implementar. Vou tentar sempre que possível deixar um vídeo gravado, né, disponível no YouTube para que possa ser visto a resolução disso daí, e com toda certeza vai ter as atividades para serem entregues, né? São exercícios. Não vou nem chamar de listas, né? São exercícios, porque cada um pode demorar muito tempo para ser implementado, porque aí ele vem com mais perguntas, não é simplesmente
Implemente a busca binária. Ponto. Não. Eu quero que você faça a busca binária para tal coisa e eu quero que você analise ela para tantos elementos e para tantos elementos. E gere os elementos para que eu veja isso daí. Então, imagina, se eu falar para você, quero que você utilize a busca binária para fazer a procura de string. E só que eu quero um array com, sei lá, com 500 mil posições. Você vai digitar 500 mil valores? Se você digitar 500 mil valores, eu acho bom você começar agora para poder me mostrar o resultado. Porque eu tenho certeza que isso daí vai dar uma dor de cabeça e um chabuzão para ser realizado. Então a gente vai ver aí, por exemplo, como que eu posso medir tempo, como que eu posso medir tempo de execução. Apesar de o tempo não ser algo que é difícil da gente mensurar na hora da execução de um algoritmo, né? Porque eu tenho que ter as condições ideais e não, né, não é isso que acontece. Por exemplo, como que eu posso garantir que eu tenho a mesma quantidade de recursos disponíveis em duas execuções em uma mesma máquina? Aí você fala assim, mas eu não abri nada de novo, tem certeza? Você já viu quantos processos surgem por trás? Você já viu se o antivírus começou a rodar, se rodar uma atualização do sistema operacional, alguma coisa do tipo? Então, são coisas que a gente não consegue controlar. Então, se a gente tivesse um ambiente altamente controlado, que a gente soubesse quem estava executando naquele determinado momento e a gente tivesse as mesmas métricas para executar o mesmo código com quantidade de elementos diferentes, a gente veria aí diferentes comportamentos. Não, a gente veria comportamentos bem semelhantes em alguns algoritmos, né? Crescimentos de acordo com a quantidade de elementos, aí a gente poderia analisar quanto que cresce, mas não é essa a verdade. Então, eu não posso utilizar, por exemplo, o tempo, porque eu posso executar um algoritmo agora e, de repente, daqui a alguns minutos eu vou executar ele novamente e decidiu se o meu sistema operacional fazer uma atualização. Ou, sei lá, está rodando o antivírus por debaixo dos panos, né? Ele começa a fazer um escaneamento porque deu o horário. Então, essas métricas são complicadas, mas a gente consegue tirar aí algumas ideias, não tão fidedignas, mas a gente consegue ter noções. A gente vai ver como medir tempo, a gente pode observar também consumo de memória, eu acho que é legal, porque quando você instancia, bota um algoritmo para rodar, você vai ver que, dependendo do algoritmo e da quantidade de elementos, o consumo de memória é uma coisa bem interessante, ele cresce pra caramba. Então, ver a quantidade de memória é uma coisa útil também para a gente analisar. E aí a gente consegue fazer algumas análises em cima. Eu acho que são, além de, obviamente, analisar a complexidade, ver como que se implementa, falar um pouco de algumas técnicas, ver algumas estruturas que a gente tem dentro da linguagem, e é isso daí que a gente terá na próxima aula. Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou, sobre o que a gente tem até agora, fique à vontade, pode perguntar. Estou aí. Se não, eu pararei esta gravação por enquanto.